Olá, produtor de cana, seja bem-vindo a mais um episódio de aspectos jurídicos do imóvel rural e das relações de trabalho. Se você não assistiu o nosso primeiro episódio, tem um link aqui em cima da minha cabeça, clique e confere lá. E para se inscrever no nosso canal, é só clicar aqui do meu lado esquerdo, tem um Canatube em branco, é só se inscrever ali. Para começar, eu gostaria que os nossos convidados se apresentassem. Então, primeiramente, sejam bem-vindos e a palavra é de vocês. Olá, meu nome é Jader Silano Neves, sou advogado da área trabalhista da Bisson Bortolotti Moreno e Ocasio Sociedade de Advogados. Eu sou o José Henrique Tuna Marquez, sócio da Fábio de Oliveira Luquezzi Advocacia, que presta a assessoria jurídica para a Urplana, e vim comentar aqui alguns aspectos legais da terra com vocês. Olá a todos, eu sou o Celso Albano, gestor executivo da Urplana. Estamos aqui com o Dr. Jader Solano, Dr. José Henrique, membros do grupo jurídico da Urplana, e vamos discutir com vocês alguns pontos de atenção em relação aos aspectos jurídicos. A primeira pergunta que eu queria fazer no episódio de hoje é para o Dr. José Henrique, em relação ao imóvel rural. Quais são as atenções, quais são os pontos que a gente tem que ter em relação ao imóvel rural estar devidamente cadastrado, normativos ou leis que surgiram atualmente que nós temos que trazer com bastante atenção, doutor José Henrique? Para um panorama geral, eu acho que a gente tem que classificar aqui em três cenários distintos aqui: o aspecto dominial, o cadastral e o fiscal, tá? Sem falar no ambiental, é lógico. No aspecto dominial, o que eu coloco, que é aquela velha máxima de quem registra não é dono, ela realmente é verdade, produtor. Você tem que estar com o seu imóvel registrado em seu nome, pessoa física, pessoa jurídica que seja, tá? Acontece em muitos casos de você faz uma escritura e não leva registro, você recebeu em herança no registro formal de partilha, ou até mesmo você tem uma cessão de posse de uma área, é possível regularizar e obter o domínio. Existem várias ferramentas jurídicas para isso. Outro ponto importante é o cadastro. É o cadastro no INCRA, que é o famoso CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. O CCIR ele tem que estar normalmente atualizado, agora ele é atualizado anualmente ou bianualmente, agora ele está anualmente, mas as informações contidas no CCIR, elas têm que estar atualizadas. E o CCIR, você tem várias formas de você preencher. Você tem os dados da pessoa, o proprietário do imóvel ou o possuidor, porque você pode ter CCIR de posse. Você tem os dados da propriedade, o que você coloca nele, as áreas que você tem aproveitáveis, as áreas que você construiu benfeitoria, as áreas de reserva, as áreas de preservação permanente ou de qualquer outra área de mata que você tem, interesse ecológico, RPPN e afins. Tá? É importante colocar. E uma outra, e muito importante também, é o uso da propriedade. Como você utiliza, se no nosso caso aqui é agricultura, cana, ou é soja, ou mesmo apacentamento de gado, você tem que lançar exatamente o que você tem. Por isso que é importante você pedir para o seu engenheiro fazer um mapa de uso e ocupação do solo, porque você vai demonstrar certinho o que é a sua propriedade, o que ela tem, é uma fotografia dela, para você sempre deixar o seu CCIR atualizado. Isso realmente é muito importante. Por fim, você pode ver que todo CCIR ele aparece nas grandes propriedades ali se ela é produtiva. Porque essas informações que você lança no CCIR, elas são muito importantes para o INCRA fazer essa avaliação do grau de utilização e do grau de eficiência na exploração, que vai ditar se o seu imóvel está improdutivo ou produtivo. Isso é bom você já estar sempre atualizado na base do INCRA. Em relação ao fiscal, basicamente a declaração do ITR, que você precisa ter muito cuidado em preenchê-la. Por quê? Principalmente porque agora, desde 2015, salvo o melhor juízo, as informações do INCRA com a Receita elas estão sendo linkadas.
Então, o que você presta a informação num vai ter o link com o outro, o que é mais um grau de fiscalização do Estado em cima da propriedade e do produtor. Ao preencher a declaração de TR, importante também você atentar para os dados da sua fazenda, da sua propriedade. Um ponto sensível, super, é a questão do valor da terra nua, que você tem que declarar um valor que não vai cair na malha, porque o fisco ele tem um sistema de verificação de preço no Brasil inteiro. Se tiver abaixo disso, ele vai certamente cair na malha. E esse é um ponto super sensível. Verifique a prefeitura. Se você estiver no estado de São Paulo, o IAA é uma referência. Fora do estado de São Paulo, as prefeituras costumam soltar leis municipais fazendo valor de pauta para cada grau da propriedade, se você é para agricultura, se é para pasto, para vários tipos de classificação que as prefeituras fazem. Isso é um bom termômetro também. Isso é muito importante fazer. Um outro ponto que é importante é o ato declaratório ambiental do IBAMA, que você tem que fazer quando você vai fazer o ITR, e é muito importante você preenchê-lo da forma como você, as declarações que você presta no ITR, você presta no ADA, porque em que pese o judiciário já ter declarado que esse documento não é essencial para fins das isenções fiscais, as prefeituras e a Receita Federal, ela costuma glosar as declarações que não têm ADA. Então, esse é um ponto importante também. Bom, Celso, essas são as questões básicas, aí eu estou aberto para qualquer questionamento extra. Obrigado, doutor José. Henrique Tanner Marques está aqui há 15 anos conosco na Norplana e a gente tem tanta pauta para discutir em relação a esses pontos. Só mais uma observação. Como eu comentei no episódio passado, a questão da certificação da cana, né, a certificação da propriedade rural do produtor, independente disso, vamos pensar um pouco sobre tomada de crédito. Todo ano o produtor faz custeio agrícola, ou ele faz investimentos, adquire uma máquina, ele faz renovação de canavial. O fato dele estar adequado em relação ao seu imóvel, isso é um ponto muito importante para a tomada de crédito. Tem alguns pontos que o senhor pode destacar disso que o senhor falou sobre as atenções, porque, de repente, ele pode ser vetado na hora que vai tomar um crédito, por, às vezes, um detalhe muito pequeno. A gente sabe que hoje CAR é uma exigência formal condicionante básica, né? Mas tem alguns outros pontos que o senhor poderia destacar em relação à tomada de crédito no que diz respeito à adequação do imóvel rural do produtor? Vamos lá, tem sim. O CCIR é um documento indispensável para você obter crédito. Você tem que estar com o seu CCIR atualizado em dia. Outro ponto importante, isso é até no aspecto dominial, é o georreferenciamento. As áreas acima de 100 hectares, elas já estão obrigadas a ter o seu GEO realizado e registrado na matrícula. Para fins de registro de hipoteca, o GEO ele é dispensável. Mas para fins de alienação fiduciária, alguns cartórios exigem. Outros não, porque nosso sistema de registralho ele é bem curioso. Alguns entendem que a alienação fiduciária é apenas um modo de garantia, e aí ele não vai exigir, e outros que não, que ao pé da letra, que para mim faz sentido, você já transferiu a propriedade com cláusula resolúvel, aí eles vão exigir o GEL. Então, é sempre importante você estar com a sua propriedade regularizada, todo em dia, no teu nome, para você não ter nenhum tipo de dificuldade na hora de você obter financiamento ou qualquer coisa que seja. Obrigado, José Henrique. Tatiana, é contigo. Obrigada, doutor José Henrique, pelas considerações, pela participação, doutor Jader e Celso. A gente encerra hoje esse módulo sobre aspectos jurídicos do imóvel rural e das relações de trabalho. Semana que vem, a gente continua falando da parte jurídica, mas a gente vai abordar o quesito ambiental. Então, fica ligado semana que vem. Até mais.